Porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas, morto o homem e consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então, onde é estar? Mas, morto o homem e consumido, rendendo o homem o seu espírito, onde estar? Pergunta. Jó capítulo 14, versículo 7 ao versículo 10. Jó está fazendo uma observação da brevidade da vida. Jó está mostrando aqui o tempo breve, curto, a vida curta, a vida breve que nós estamos aqui vivendo. Eu já vi pessoas pegar esse texto e pregar totalmente contrário ao que ele está ensinando, não chegando nem perto do que o texto está aqui ensinando. Esse é um dos grandes objetivos de Satanás, levantar pessoas para pregar a palavra, para tirar outras pessoas do que a palavra ensina, criando interpretação que leva você para bem longe daquilo que a palavra está mostrando você a vir para perto, para ser salvo, chegar a Deus, conhecer a verdade. Eu já ouvi e vi pessoas pregando aqui, nesse texto de Jó, capítulo 14, versículo 7 ao versículo 10. Trazendo uma interpretação que afasta as pessoas do que a palavra está ensinando. Tira as pessoas do entendimento do que a palavra está mostrando. Vamos ler de novo. É bom a gente estar sempre meditando e refletindo na palavra. Porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus ramos. Tem até um hino usando esse texto, mas trazendo para você uma mensagem, levando o seu entendimento para bem longe do texto, só para massagear seu ego. Cuidado, irmãos. Ah, irmãos, porque ainda há esperança. Olha, não te preocupa não, aquilo que tu perdeu, Deus vai dar em dobro. Mas o texto não está trazendo para esse sentido. O texto não leva a gente a entender isso. O texto não trata dessa situação de conquista dessa vida, do que você perdeu. O texto aqui está falando da observância que devemos ter dessa vida curta que nós temos aqui. Por mais que você viva 100, 50, 80 anos, é muito curta em relação à eternidade. E isso passa num piscar de olhos, irmão. Se a árvore for cortada, há esperança para essa árvore. Ela vai renascer novamente, porque o tronco continua na terra. Ela vai brotar de novo. Só é chegar a água, aquela raiz se alimentar e brotar novamente, aquela árvore reviver. Mas aqui vem a pergunta agora. A árvore, ela volta aqui novamente. Depois de cortar o tronco dela, ela volta a viver, porque a raiz dela não foi arrancada, ela está na terra, foi cortado o tronco. Quando a água bater na raiz, aquele tronco vai brotar novamente os ramos e a árvore novamente está de volta. Mas olha o que Jó diz no versículo 10. Mas, morto o homem e consumido, rendendo o homem seu espírito, então onde está? Isso é uma pergunta.
nesta vida aqui, ele vai se encontrar de novo aqui. Onde ele vai estar? Aqui, vagando, visitando familiares. Onde ele vai estar? É a pergunta de Jó. Para a gente entender que a vida aqui é uma só. É singular, não é plural. Porque Deus assim determinou. Ordenado está por Deus morrer uma só vez. E depois da morte seguir ao juízo. Hebreus 9, 27. Não é como prega a doutrina espírita, que existe várias vidas neste mundo por meio da reencarnação. Isso é doutrina de demônio, não tem nada a ver com o evangelho. Deus não ensina isso ao povo. O homem tem que aprender que a vida é uma só. A vida aqui é curta. A vida aqui é temporária, como disse Tiago. O que é a vida? A vida é um vapor que aparece e depois desvanece. Tiago capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Desvanecer é dissipar, é desaparecer. Ela desaparece, o homem sai desse mundo e não volta mais aqui. Essa é a verdade. Então Jó aqui nesse texto do capítulo 14 de Jó, do versículo 7 ao versículo até o 12. Jó está mostrando aqui que a vida é breve, que o homem tem que viver e aproveitar enquanto está aqui para fazer tudo que tem que fazer. E o mais importante, tomar a decisão mais importante que o homem precisa para quando for para a eternidade, ele não esteja dentro de uma situação de juízo. O homem tem que aproveitar a vida aqui neste mundo para tomar a decisão que vai mudar o seu destino na eternidade. A situação que ela está. Essa decisão que pode mudar o destino do homem é por Cristo, crendo em Jesus, convertendo-se a Ele, pois somente Ele pode mudar a nossa situação, nosso destino e nos dar salvação. Mas isso tem que ser feito. Essa atitude do homem tem que ser, essa ação do homem tem que ser tomada enquanto ele está aqui. Depois da morte, não tem mais oportunidade. Quem creu para ser salvo é salvo. Quem não creu, condenado. Não há mais o que fazer. Não há mudança mais de destino. O homem que parte desta vida, ele parte com o seu destino selado, intransponível, para onde vai para a eternidade. Não pode mais mudar. Destino definido de quem parte com Cristo, salvo. Quem parte sem Jesus, condenação. O próprio Jesus disse isso. João 13,18. Boa tarde, bom dia. Eu vou para o departamento de Lula e Daniele, que está reformando. A senhora é? Marcela, arquiteta. Ah, pode subir. Estamos aqui, pessoal. Essa é a verdade que nós precisamos conhecer e crer. João 13,18. Jesus vai dizer: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, já está, permanece condenado. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Isso fala da eternidade. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece, olha, para sempre, eternidade. Essa é a verdade. Crendo, você ou não crendo, o que vai prevalecer é isso. Então Jó está falando da brevidade da vida. Do tempo rápido que nós temos aqui. Muitas vezes pensamos que temos muita vida pela frente. O nosso fim pode chegar agora. A vida aqui é como um vapor, como disse Tiago 4, 2,14. Aliás, 4,14. Tiago capítulo 4, versículo 14. A nossa vida aqui é como um vapor, irmão. Ela está aqui agora, ó, para sumir, ó. Você já viu um vapor? Você bota uma panela, uma chaleira para ferver, sai aquele vapor. Você vê o vapor ou não vê? E depois? Quando você vira que volta, cadê o vapor? Assim é a nossa vida aqui. Cuidado, irmãos.
Nós não sabemos o amanhã se estamos aqui. Nós temos a certeza de que estamos agora aqui. Não temos a certeza do mais tarde. Do mais tarde. Então é por isso que temos que ter o cuidado com a nossa vida com Deus na eternidade. Porque o homem não vai ter desculpa e não vai ter outra oportunidade. Quando o ser passa deste mundo para a eternidade, sem Jesus, acabou-se para ele. Não tem o que fazer, não adianta choro, missa, vela, penitência, sacrifício pela alma de quem morreu. Deus nos revela essa verdade. Depois da morte segue ao juízo. Se eu e você e todos não quiser ir ao juízo, convertam-se a Jesus. Só Ele pode nos livrar do juízo eterno de Deus, nos absolver do tribunal divino que nos leva à condenação. Só Jesus é quem advoga a nossa causa. Ele é o advogado e também Ele é o Salvador. Só Ele pode nos salvar. A obra da salvação, quem realizou, cumpriu, consumou, foi Jesus. Para isso mesmo. Para que a gente viesse ser salvo, tendo a oportunidade da salvação. Jesus Cristo, então, entenda, não deixe para amanhã ou para depois o que você precisa fazer agora. Amanhã pode ser muito tarde. Quando findar o labor desta vida e a morte ao teu lado chegar, qual destino tu estarás indo? Será que você acredita que vai evaporar, deixar de existir? Será que você acredita que vai reencarnar e voltar a viver aqui em outro corpo? Será que você acredita que vai viver no paraíso na terra? Vai para um purgatório? Quem te leva a esse ensino é o diabo por meio das religiões. Você precisa conhecer a verdade que Deus nos revela na sua palavra. A realidade é, depois da morte segue ao juízo. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há descanso na alma. Sem Cristo não há o bom lugar lá no céu. O bom lugar lá no céu existe. Mas esse bom lugar lá nos céus só pode alcançar aquele que está em Cristo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, tendo a remissão dos pecados, reconciliado com Deus, livre da condenação. Não é quem está dentro da igreja, vivendo religião, seja qual for ela, com a sua vida devota e praticante. É quem está em Cristo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não é por batismo de água dentro da igreja, feita pelo homem. É por Jesus. O batismo na morte, ressuscitado com Cristo. E em Cristo. Diga isso para mim. Meu sobrinho vai trazer um botijão de gás para mim e eu vou dar isso aí de presente a ele. Agora, pronto. Ele passou no concurso da polícia. Que bênção. Uma algema. Eu usei. Eita. Quando ele chegar, eu dou a ele. Tá, obrigado. Tá bom, seu Flávio? Então, meus amados irmãos, estou aqui no trabalho, mas ao mesmo tempo levando para vocês a verdade para a libertação, né? Porque afinal de contas tem que se pregar a palavra, tem que levar ensino, tem que levar a verdade. Como vão crer se não há quem pregue, né? Como vão crer se não há quem pregue? Então eu estou aqui, graças a Deus eu tenho graça aqui no trabalho e Deus tem me dado a oportunidade. Ó, chegou um morador aqui agora, né? E fica esperando eu terminar. Eu quando olhei, mas a gente vai, porque isso é a graça de Deus, tá? Então vamos lá. Então tomem a sua decisão enquanto pode. Amanhã pode ser muito tarde. Jesus Cristo, ele disse que muitos vão procurar entrar pela porta e vai ser tarde demais. A porta vai estar fechada. Lucas capítulo 13, versículo 24. Entrai pela porta enquanto ela está aberta, porque muitos procurarão entrar e não poderão mais. Que você entenda, sua vida está em perigo. Qual o perigo, irmão Hélio? De partir deste mundo e ir ao juízo, porque não está guardada nem segura em Deus por Cristo. Que a sua alma encontre essa proteção, esse livramento e essa segurança. E isso só em Jesus, por Jesus. Porque Ele é o Salvador, único, singular e exclusivo.
E não há outro meio de salvação por onde você vai encontrar o livramento da situação diante de Deus que você está em juízo, indo para a condenação. Cuidado, isso é muito sério. Muita gente não dá valor a isso, despreza essa verdade, não se importa com a realidade espiritual que Deus nos mostra e vive a mentira religiosa, achando que a espiritualidade, a vida com Deus, é dentro da direção do caminho religioso. Conheça a verdade e seja liberto. A sua alma está em perigo. Precisa de descanso, precisa de proteção, precisa de socorro, precisa de salvação. Jesus é o descanso da alma. Ele disse: vinde a mim para que você tenha esse descanso. Jesus é o socorro bem presente diante daqueles que estão em perigo. Invoque o nome dele e será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele é o único meio de salvação para todos os seres humanos. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus. Nenhum outro nome foi dado aos homens perdidos para se salvarem. Por onde encontrarão salvação? Só Jesus Cristo. E ele está dizendo: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê permanece condenado. Então, nós precisamos crer em Jesus para ser salvo. Ele veio para isso. Lucas 19:10. Ele diz: eu vim salvar e buscar os que se haviam perdidos. Essa salvação está oferecida para todos. Deus deu a oportunidade e proporcionou a sua graça, manifestando a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça é você que recebe, ou rejeita, ou despreza, ou aceita para ser salvo. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Essa fé em Jesus. Agora, essa graça, essa salvação, é crer, é por fé em Jesus Cristo. Para que você encontre essa salvação de Deus, verdadeiramente seja livre e não vá a juízo. Porque Jesus disse: quem crê nele não irá a juízo. Tem a vida eterna. E passou da morte para a vida. João 5:24. É para isso e por isso que você precisa entender a grande necessidade de Jesus que você tem. A vida aqui é breve. Eu não sei o meu mais tarde. Eu não sei o meu amanhã. Eu só sei de uma coisa: que eu estou aqui agora. E não sei aonde estarei amanhã. Sem Jesus o destino é terrível. Mas com Jesus eu tenho a convicção do meu destino quando deste mundo sair. Há um descanso. Há um lugar de descanso me aguardando. Não porque eu sou bom. Não porque eu sou religioso. Não porque eu cumpro isso, faço aquilo e aquilo outro. Mas porque eu criei em Jesus Cristo. E esse lugar está reservado, me aguardando. Porque Cristo é quem garantiu para mim este tão grande livramento e salvação. Você precisa crer em Jesus. A vida aqui é breve. A qualquer hora, não importa a cor, a raça, a classe social, econômica, a cultura, não importa se é bonito, feio, se está doente ou com saúde, a morte vem a qualquer momento a qualquer um de nós. E é nessa hora que vamos ver o valor de Cristo, porque aqueles que estão em Cristo é mais que vencedor, vai vencer a morte do pecado, não irá à condenação. Mas aqueles que estão sem Cristo vão sofrer a derrota eterna do pecado, a condenação. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esta vida não está em nenhum lugar, está em Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Que Deus abençoe você, que você esteja recebendo esse ensino, essa orientação para a sua vida, mudar a situação espiritual diante de Deus que você pode estar. Só Jesus é quem muda. E para isso acontecer, você precisa ouvir a verdade, que vai lhe dar esse conhecimento para você buscar a direção verdadeira para encontrar a salvação de Deus. É em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não brinque. A qualquer hora podemos sair daqui. Não sabemos o dia e a hora. A certeza que temos é que vamos morrer. E essa morte sem Jesus é uma morte terrível. Porque morte não fala de extinção. Morte não fala de deixar de existir. A morte fala de saída, separação.
Para aqueles que saem deste mundo, são tirados deste mundo com a morte, terrível é o destino que lhe aguarda lá na eternidade. Por isso que precisamos crer em Cristo, para que tenhamos a vida eterna. Quando deste mundo partir. Amém? Então que Deus abençoe, que você guarde, receba, creia e se converta. Aquilo que você ouviu agora, na direção de Cristo, você deve ir. Em Cristo, você deve estar. Porque nele há segurança. Ele é o esconderijo do Altíssimo. Ele é a sombra do Onipotente, onde podemos descansar e saber que quando deste mundo sairmos, vamos para um lugar de gozo, de paz, de alegria eterna. Por Cristo, em Cristo. Amém?